Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer o conteúdo de hoje, segunda, e já o conteúdo de terça com as liçõezinhas de casa, tá? Então, o nosso capítulo inicia assim: gentileza gera gentileza. Nós conversamos sobre o que é gentileza e o que é gera. Então, gentileza são atos, palavras gentis que nós temos com pessoas, com objetos, com animais, para tudo. Então, aqui, quando a gente fala que a gentileza, então quando eu digo um boa tarde, um bom dia, um com licença, ou quando eu faço algo de gentil, faz nascer gentileza de volta pra gente. Então, se eu passo por alguém e digo um bom dia, ela sente vontade de também me dizer bom dia. Então, se eu estou no parque e eu jogo lixo na lixeira e alguém me vê fazendo isso, com certeza ela também vai ter isso. Então, eu não estou fazendo bem para uma pessoa só, nem para o parque, eu estou fazendo bem para todos. Então, essa gentileza que gera gentileza, ela pode estar em palavras, em atos, em ações, em doações, em tudo que envolve o conviver, tá? Aí essas questões aqui, o que é ser gentil, o que você entendeu da frase, que palavras você usa para expressar gentileza, foram temas que foram discutidos em aula com os alunos que estavam aqui. Em seguida, nós passamos a leitura desse conto. Como a gente já conversou, o conto é uma história pequena, com poucos personagens, com uma historinha pequena, mas que traz começo, meio e fim, e nesse caso ela é maravilhosa. A história de hoje tem como título: Eu existo, ele existe, nós existimos. Então, quando eu estou falando da minha pessoa, ele é quando eu estou falando de alguém, e nós é quando eu e esse alguém estamos juntos nessa história. Existir, as crianças disseram, é a vida, eu existo, quer dizer, eu tenho minha vida, eu tenho meus sentimentos, meus atos, minhas ações. E se eu tenho isso, ele, aquele com quem eu estou falando, também tem. E quando eu e a pessoa com quem eu estou falando nos juntamos, nós também existimos. Então, nós merecemos toda a gentileza, todo o respeito, todo o carinho. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro. E nós juntos queremos para todos, tanto receber como dar a gentileza e o respeito. Então, começa assim. Então, no primeiro parágrafo tem um travessão. Travessão é o que indica que alguém vai falar. Então, alguém disse assim: Vô, por que você cumprimenta as pessoas que nem conhece? Uma pergunta. Alguém fez uma pergunta para o avô. Então, termina com ponto de interrogação. Por isso que a gente lê num tom de pergunta. De novo. Vô, por que você cumprimenta pessoas que nem conhece? Aí, de novo, um travessão no segundo parágrafo. Alguém vai responder. E alguém respondeu assim: Guilherme, não custa nada ser gentil. Cumprimentar com um olá, agradecer a quem abre a porta do elevador, dizer bom dia ou boa noite para quem passa ao seu lado. As pessoas gostam quando a gente mostra que sabe que elas existem, que merecem respeito, mesmo que as conheça só de vista. Primeiro ensinamento do vovô. Então, eu tenho duas pessoas conversando. O vovô, o menino primeiro pergunta para o vovô e o vovô responde para o Guilherme. Então, eu tenho duas personagens, o vô e o neto chamado Guilherme. Aí, continua aqui. O avô de Guilherme tem razão, sabe por quê? Então, aqui tem de novo uma pergunta. Então, quem está contando essa história para a gente, o narrador, está conversando com a gente, o leitor. E ele faz uma pergunta: você sabe por que o avô dele tem razão? Aí o narrador continua a contar a história para a gente. Porque essa é a maneira pela qual mostramos que vemos os outros, que reconhecemos que o outro existe e que faz parte do nosso mundo. Cumprimentar alguém faz parte de um ritual social que demonstra que o outro tem valor para nós. Então, quando nós passamos por alguém e damos um bom dia, uma boa tarde, quando nós abrimos a porta para alguém que está com a mão toda cheia de compras, quando nós vimos assim, ouvimos ou vemos que alguém está precisando de alguma coisa, pode ser uma coisa que caiu e eu pego e devolvo. Quando alguém está na minha frente, eu quero passar, eu peço licença. Então, todos esses atos de gentileza criam, fazem nascer na outra pessoa o desejo de ser gentil também. Então, se eu abrir a porta, eu vou ganhar um obrigado.
Então, se eu pedir licença, a pessoa, pois não, pode passar, pode seguir. Então, um minutinho que o gato quer. Essas palavras de gentileza fazem nascer nas outras pessoas o mesmo desejo de gentileza. Então, é esse o nosso texto de hoje. E o vovô diz uma coisa assim, a gente mostra que sabe que elas existem, que a outra pessoa existe. E que se eu tenho os meus sentimentos, a outra pessoa também. Aquilo que eu quero para mim, eu também quero para o outro. Então, são regras básicas de convivência que esse conto traz pra gente. Aí vamos começar a entender como é que ele funciona. Aqui tá assim. Neste texto, duas pessoas estão conversando. Quem são elas? Escreva a sua resposta com letra cursiva. Então, estão conversando o avô e o neto, que vem a ser o Guilherme. Aí vamos entender isso em todas as histórias. Personagens. Personagem é qualquer ser que atua em uma história. Então a gente conversou bastante, por exemplo, no filme do Shrek. Tem o Shrek, que é um ogro, que é mega amigo de um burro e de um gato. Mas tem também o biscoito. Então, personagem, quando nós vimos deixa eu ver outra história aqui. No Carros. São carros os personagens. Na Frozen tem o boneco de neve. Então, na Bela e a Fera, tem o Bully, a Xícara, o Castiçal. Então, o personagem é qualquer objeto, pessoa, animal, planta, qualquer coisa que venha a viver a história, fazer parte dessa história. Pode falar, pode só ter a presença dela, às vezes só com gestos. Então, tem personagens incríveis, tem na história em quadrinhos também tem a pedra, tem o cachorrinho Bidu, tem o cachorro, tem o porquinho. Então, todos aqueles pessoas, animais, plantas, objetos, fazem parte da história, vivem a história, são chamados de personagens. Você conhece uma história, assistiu algum filme com personagens que não eram pessoa? Qual? Conte aos seus colegas. Então, todo mundo foi contando essas experiências dos filmes. Continuando. Nem sempre o nome das personagens aparece na história. Escreva as respostas com letra cursiva. Qual é o nome do neto? Então, o nome do neto aparece na história, que o vovô fala Guilherme. O nome do avô aparece no texto? Não, ninguém falou o nome do avô, só disse avô. O neto sim, o neto Guilherme. Qual nome você daria a esse vovô? Então, com letra cursiva, iniciando com letra maiúscula, teve gente que escolheu José, João, aí cada um escolhe o nome que quiser. No texto escrito, é citada alguma característica física das personagens? Fala-se o neto, o avô, gordo, magro, alto, velho? Não foi citada nenhuma característica deles na história. Como você imagina ser o avô do Guilherme? Agora sim, agora você dá, de acordo com a sua imaginação, como você imagina esse avô. Número 5. Sobre o que o avô e o neto estão conversando. Gente, essa parte, escuta bem. Qual era o assunto que os dois estavam conversando? Então, o avô falou, vamos lá. O avô está explicando por que ele cumprimenta as pessoas que nem conhece. Ou o avô está criticando o neto por ele não cumprimentar as pessoas. Ele está só explicando, gente, que qualquer pessoa merece respeito. Eu sei que ela existe, então ela recebe o mesmo respeito que eu gostaria de receber. Então essa parte é muito importante. O avô em momento nenhum criticou o neto. Você faz errado, não é assim que se faz. Não, ele foi ensinar. E essa é a parte mais gostosa, né? Agora aqui. A expressão não custa nada ser gentil significa que ser gentil exige muito esforço ou ser gentil não exige muito esforço? Aí as crianças responderam aqui, não exige muito esforço, quer dizer, é só falar coisas que eu gostaria de ouvir, fazer coisas que eu gostaria que fizessem por mim. Aqui, observe esta imagem e complete a frase com a palavra que revela o que a criança está fazendo. Essa criança está fazendo uma coisa simples, que não custa nada, que não requer esforço nenhum. Não custa nada sorrir. Sorrir. Eu vou escrever aqui com a letrinha de mão, tá? Mas, olha só. Sorrir. Não custa nada sorrir.
Seguindo ainda os ensinamentos do vovô, assinale as frases com as regras de convivência que o vovô contou para ele. Então, o vovô falou para ser gentil, o vovô falou para cumprimentar as pessoas e o vovô falou agradecer quando alguém faz um favor para você. Então, o vovô falou essas 3 regrinhas. São muitas outras que existem, mas nessa historinha ele falou essas 3. Aos poucos ele vai ensinando o netinho. Agora vamos lá. No texto, o avô explica ao neto que é importante cumprimentar as pessoas, mesmo que as conheça de vista. Conhecer só de vista quer dizer o quê? Eu conheço de vista. Quer dizer que eu conheço só por ver a pessoa. Conhecemos muito ou não conhecemos muito a pessoa. Quer dizer, eu só passei por ela. De vista é a coisa que eu vi. Eu vi passando, ela passou, eu falei oi, falei boa tarde. Então, conhecer de vista é não conhecer muito bem, mas ao mesmo tempo eu sei que essa pessoa existe, eu sei o quanto ela é importante. Exercício 10. Com a ajuda dos colegas do professor, complete os espaços com a explicação dada pelo avô. As pessoas gostam que a gente mostre que sabe que elas existem, que todas as pessoas existem e que todas elas merecem respeito. Isso é muito importante, gente. Todos existem e todos merecem respeito. Número 11. Assinale com X as palavras que são cumprimentos. Cumprimentos. Oi é um cumprimento. Oi! Olá é um cumprimento. Bom dia é um cumprimento. Boa tarde é um cumprimento. Boa noite é um cumprimento. E obrigada? Não, obrigada é agradecimento. É outra coisa. Também é gentileza, mas não é um cumprimento. Então, cumprimento é aquilo que eu tô vendo a pessoa, encontrei com ela. Oi, boa tarde, tudo bem? Qual é o cumprimento que você mais usa quando encontra um colega? Então, aqui você vai escolher. O que você fala quando você vê um colega? Oi, olá, tudo bem? Boa tarde. Tá bom? Você que vai escrever. Agora vamos para a lição de amanhã. Como lemos e escrevemos? Essa parte aqui tá assim, ó. Na língua portuguesa, lemos e escrevemos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Até nos quadrinhos a gente lê assim, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aí nós vamos ler uma frase muito bonita que tá aqui, ó. Que foi o vovô que disse. Então aqui tem um pedacinho daquele texto do vovô. Não custa nada ser gentil, cumprimentar com um olá, agradecer a quem abre a porta do elevador. Qual é a primeira palavra que deve ser lida? Então, se eu leio da esquerda para a direita, de cima para baixo, a primeira palavra que eu vou ler é não. Aqui, não. Primeira palavra, não. Então, eu vou escrever aqui, não. Seguindo essa ordem, qual é a última palavra a ser lida? Se eu leio da esquerda para a direita e de cima para baixo, então eu vou lá da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, de cima para baixo. A última palavra é elevador. Aqui. Então, a primeira palavra de cima para baixo, da esquerda para a direita, não. A última palavra de cima para baixo, da esquerda para a direita, elevador, ponto, acabou. Certo? Leia estas palavras. Então, eu tenho aqui a palavra custa e a palavra merece. Agora, preencha os espaços com a que dá sentido a cada uma das frases. Então, tá escrito assim: não, tararã, nada ser gentil. Então, não custa nada ser gentil. Então, aqui combina, não custa nada ser gentil. Segunda frase: todos merecem respeito. Então, a segunda palavra, merece. Então, não custa nada ser gentil e todos merecem respeito. Agora, copie as frases a seguir com letra cursiva. Então, nós temos aqui as frases e a letra cursiva. Então, eu tenho aqui, ó. Então, vamos lá, ó. O avô do menino é gentil. Então, aqui embaixo, primeira letra maiúscula, O. Espaço,
Agora tudo é pequenininho, porque não tem mais nenhum nome próprio, não tem nada. Então, o avô do menino é gentil. Ponto final. Segunda frase. O neto aprendeu a lição, ó. O neto aprendeu a lição. 5 palavras, cada uma no seu lugar. A primeira é sempre maiúscula. O, espaço. Neto, espaço. Aprendeu, espaço, a lição. Ponto final. Letra C. Sempre cumprimento meus amigos. Primeira letra grande, ó, lembra do S que a tia já mostrou para vocês? Ele vai lá em cima, desce e faz o barrigão. Sempre cumprimento meus amigos. Cada palavra no seu lugarzinho certinho. E letra D, ele é meu amigo. Letra grande, ele é meu amigo. Eu vou escrever aqui para vocês. Eu fiz aqui